vez com a gente, eu já estabeleci de novo a comunicação, então se alguém que está com a gente no Instagram quiser tentar mudar para o Zoom, vocês fiquem à vontade, eu estou aqui com vocês. Vou botar todo mundo no mudo e eu peço que vocês falem comigo pelo chat para me dizer se tem alguém aqui com a gente pela primeira vez. Não? Ninguém aqui pela primeira vez com a gente? Ok, então eu vou passar bem rapidamente pela introdução, só em respeito ao pessoal que está com a gente no Instagram, tá? Ao vivo, que a gente está aqui ao vivo no Instagram. E depois a gente já começa a apresentação de hoje, que a gente tem bastante coisa legal para falar. Então, só lembrando, né, os óleos essenciais, eles são extratos puros vindo das plantas, eles são mecanismos de defesa da planta. Então, assim como eles ajudam a planta, muitas vezes, a se proteger se proteger de manifestações do meio ambiente, um sol muito forte. Tem alguém que eu não estou conseguindo colocar no mudo que está dando interferência aqui. Eu peço para todo mundo dar uma olhada se está no mudo ou não, para não dar interferência aqui, gente, por favor. Então, voltando aqui, a gente tem os óleos essenciais, que eles são extratos puros, eles são mecanismos de defesa da planta. Então, da mesma forma que eles podem defender a planta contra a incidência de raios UVA e UVB, eles podem também fazer isso com a gente, da mesma forma que eles protegem a planta de insetos, de pragas, de congelar, a seiva, eles também podem fazer muitas coisas pelo nosso corpo. E já está mais do que comprovado cientificamente em diversos estudos as propriedades deles, antifúngicas, bactericidas, antihistamínicas, analgésicas, essas propriedades bactericidas eu já falei, mas antimicrobianas de uma forma geral. Isso tudo você pode encontrar, tem a base médica, o pubmed.gov, que é uma base muito respeitada, muito conhecida, onde você consegue centenas de artigos sobre óleos essenciais. Vocês estão me ouvindo? A Rebeca colocou aqui que não está ouvindo. Mais alguém não está ouvindo ou é só a Rebeca? Tá me ouvindo, Carol? Esse sim. Tá ok, tá, tudo bem. Então deve ser alguma configuração, Rebeca. Bom, então, assim, um pouco de história, os óleos essenciais a gente tem, assim, datados de 3.500 a.C., egípcios usando, gregos usando, então não é uma coisa, não é uma novidade, não é algo que foi descoberto agora, é algo que talvez a gente esteja conseguindo difundir um pouco mais agora, até porque existe internet, existe um mundo globalizado, mas é uma forma 100% natural da gente se empoderar de bem-estar. E aí tem diversos registros de uso disso, né? E por que usar os óleos essenciais? Mais uma vez, eles são naturais, eles são muito eficazes, eles buscam a causa raiz do problema para realmente não simplesmente mascarar os sintomas, não resolver os sintomas simplesmente, como às vezes a gente, né, compra um remédio e a gente tá lá, vai aliviar os sintomas da gripe. Não, os óleos essenciais eles vão realmente buscar a causa daquilo ali para poder ajudar a gente na causa. Tá? E eles são muito seguros se eles forem usados de maneira correta, na diluição correta, na proporção correta, e se eles forem de uma empresa que vocês têm total certeza, total segurança da qualidade daquele produto que você está utilizando, como é o caso dos produtos da Doterra, por exemplo, que é a única empresa que tem um certificado de pureza e grau terapêutico. Ela patenteou esse processo de certificação para ter transparência completa, lote a lote, do que foi produzido, do que está dentro daquele vidrinho, e é por isso, inclusive, que eu escolhi a Doterra para a minha vida pessoal, né, para me ajudar no bem-estar em todas as formas, em toda a minha pirâmide, que a gente chama de pirâmide do bem-estar, que vem desde a gente tentar comer direito, comer bem, se alimentar bem, né, de forma saudável, se exercitar, fazer uma gestão aí de estresse, descansar, reduzir o nível de toxinas no nosso corpo, e com isso a gente tem um cuidado proativo para que a gente não precise remediar, e sim sempre prevenir. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, né?
que está todo mundo querendo falar. Fernanda, você não conseguiu entrar no link, deve estar tendo algum tipo de instabilidade, mas não se preocupem, depois com certeza eu também vou colocar no meu canal do YouTube, como eu disse. Se vocês não conseguirem entrar pelo link, eu vou colocar no canal do YouTube, depois eu aviso quando estiver disponível. Então, sobre a saúde da mulher. Bom, mulher tem ciclos hormonais mensais, né? E isso não precisa ser um problema. A gente não precisa estar sofrendo todos os meses com TPM, sofrendo todos os meses com cólicas homéricas. A gente pode, de alguma forma, tentar suavizar isso no nosso corpo, suavizar isso no nosso dia a dia de uma forma natural. Né? O seu estilo de vida, é claro que vai influenciar nisso tudo, então lembrando dessa pirâmide de bem-estar que a gente acabou de falar, tudo isso vai influenciar o que você está comendo, porque o que você está comendo vai influenciar no funcionamento do seu corpo, se você está se exercitando ou não, se você está mais ou menos cansado, mais ou menos estressado, tudo isso é claro que funciona, faz com que o seu corpo funcione de uma determinada forma, e tudo isso então vai influenciar na produção hormonal, vai influenciar em você eventualmente ter uma TPM maior ou não. E entender esse ciclo e trazer os óleos essenciais para o nosso dia a dia, de acordo com essa pirâmide de bem-estar que a gente conversou, podem permitir ampliar a nossa felicidade, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Por isso que eu quis trazer esse tema, que é um tema muito bacana e que pode ajudar muita gente. Então, vamos lá, falando assim do ciclo feminino, né? As etapas que uma pessoa passa ao longo da vida, uma mulher passa ao longo da vida. A gente precisa entender como passar bem por cada uma delas, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, um marco de mais ou menos, quando a gente tem mais ou menos uns 12 anos, quando a gente entra na puberdade, tem o início da menstruação. E aí, nesse momento de puberdade, de início da menstruação, tem 2 óleos que eu gosto muito, que podem ajudar bastante os adolescentes. O bergamota e o capim-limão. Por que esses 2? Porque o bergamota, ele é um óleo que vai ajudar aquele adolescente a criar a nova identidade. Um adolescente, quando ele está nesse momento, ele está trocando, ele não é mais uma criança e, ao mesmo tempo, ele está buscando, se perguntando que adulto que ele vai ser, né? E, às vezes, isso pode trazer muita confusão para aquele adolescente, uma confusão interna, uma ansiedade, né, muitos desconfortos. E o bergamota pode ajudar esse adolescente a se encontrar mais facilmente. É claro que precisa de todo o apoio da família, mas pode ajudar esse adolescente a passar um pouco mais leve por esse momento. Assim como o lemongrass, porque o lemongrass ele é um óleo que ele vai fortalecer os laços familiares. Então, ele vai fazer bem para a família toda quando ele for, por exemplo, colocado num difusor. E ele é um óleo que ajuda a passar por momentos de mudança. E nada mais do que um momento de mudança esse da puberdade, né? Então, o lemongrass ele pode trazer aconchego, ele pode nutrir essa segurança por você estar bem, com laços bons e estabelecidos com a sua família nesse momento de puberdade. Eu adoro o lemongrass, eu acho que ele é muito bom, ajuda muito todo mundo, porque se você está mudando de emprego, se você não está mudando de emprego, mas o seu emprego está mudando, mudou de cidade, qualquer quebra, disruptura que você tem na sua vida, a criança mudou de escola, ou então começou a escola, vou levar meu filho na creche, é uma mudança para a família toda, né? E o lemongrass ele pode ajudar bastante todo mundo nisso. E aí, quando a gente chega lá nos 35 anos... tô aí nessa etapa, por exemplo, né? A gente tem uma fase de pré-menopausa. Ah, mas 35 anos é muito jovem. Mas o nosso corpo já começa a ter algumas mudanças hormonais. E a gente está caminhando para um cenário de menopausa, né? Dali a 15 anos, a gente vai entrar numa menopausa. Então, lá pelos 50, 51 anos, a gente está na idade média da menopausa, com o término da menstruação, e aí no que a gente vai evoluindo e ficando com mais idade, a gente está na fase de pós-menopausa, onde ainda pode até haver produção de hormônios, mas a gente está completamente fora da idade reprodutiva. E tem alguns óleos que eu gosto muito de indicar para pessoas que estão, independente da condição da pessoa, eu gosto de indicar esses óleos para as pessoas que estão nesse momento, né?
Então, a gente tem, por exemplo, o blend da doTERRA chamado Immortelle, que ele é maravilhoso para a pele. Então, ele é um excelente anti-aging. Então, vamos pensar ele na estética, né? Porque desapego da estética, gente, é só na teoria. Desculpa, a gente tem um corpo físico, somos aqui de carne e osso e queremos olhar para o espelho. Não digo que a gente tem que ter uma estética padrão, né? Daquela que a gente vê no Instagram, no Facebook, das mulheres belas, mas a gente tem que se sentir bela com a gente mesmo. E, bom, eu gosto muito desse blend anti-aging deles. A gente tem o Clary Calm, que é um blend também, uma mistura de óleos que ele pode ajudar muito, por exemplo, em menstruação irregular, em muita cólica, até mesmo na menopausa. Às vezes a mulher não quer fazer uma reposição hormonal, mas ele pode ajudar muito na regulação hormonal, nesse balanço hormonal. Lembra que a gente acabou de ver o vídeo do Dr. Ash, que ele falou que o Clary Sage, que é a salva esclareia, ele é um regulador de estrogênio natural? Então, o Clary Sage, ele está dentro do Clary Calm. Mas eu também coloquei ele aqui, inclusive, sozinho, como uma sugestão, porque o Clary Calm ainda não tem no Brasil, apesar da gente conseguir na doTERRA de fora, na doTERRA dos Estados Unidos, ele no Brasil ainda não tem. Mas a gente tem o Clary Sage e muitos outros que podem ajudar, sim, tá? O Whisper, que também só tem lá fora por enquanto, mas ele é chamado do blend da mulher. Ele é muito bom para diversas questões femininas, regulação de humor, né? Para a gente ter menos dessas oscilações de humor. Então, ele é um óleo muito indicado no momento em que você entra no, digamos, fase adulta, né? Uma vez que você menstruou e seu corpo está ali mais maduro, você está na fase adulta, ele pode ajudar bastante. E o frankincense, que é um excelente antioxidante, ele é excelente neuroprotetor, então ele é muito indicado para muita gente, todo mundo que usa gosta muito, para ajudar inclusive em doenças neurodegenerativas, né? Porque traz para o corpo uma nutrição celular bem completa. E a gente tem alguns óleos que podem ser usados e são muito bons para pessoas de qualquer idade. Então, por exemplo, a gente tem o Peppermint. O Peppermint, que é o hortelã-pimenta, revigora os pulmões, ele promove saúde respiratória, auxilia na digestão, acalma o estômago, diminui tensão na cabeça, dependendo do tipo de tensão que a gente esteja na cabeça, refresca o corpo baixando a febre. Eu já cansei de baixar a febre da minha filha usando peppermint com lavanda, por exemplo, e ele aumenta o nosso foco, o nosso estado de alerta. Então, ele é aquele óleo que se você tem na bolsa, sei lá, você está trabalhando, almoçou, bateu aquela lambeirinha depois do trabalho, você coloca uma gotinha no céu da boca e o seu cérebro vai se oxigenar e você vai voltar à vida, né? A lavanda acalma irritações de pele, é um antisséptico natural, tranquiliza alguns problemas emocionais, porque alguns estudos clínicos indicam que a lavanda ajuda a manter os níveis de cortisol, a gente viu isso também no vídeo do Dr. X. É calmante, relaxante, pode auxiliar num sono reparador. Eu até fiz um post sobre isso, comentei que eu uso muito Serenity ou lavanda antes de dormir para ter mais qualidade de sono. Ajuda no humor durante a menstruação, pode ajudar, né, a suavizar um pouco essas oscilações de humor e também nas oscilações de menopausa, né? O lemon, ele ajuda no foco, na concentração, é muito bom para os estudos, quem está em fase de estudo para um concurso, ou está fazendo na faculdade, ou o adolescente que está estudando para um vestibular, ele ajuda muito, e ele ajuda de duas formas, né? Porque ele tem capacidade de ampliar o nosso foco, a nossa concentração, quando a gente está estudando. E depois, quando a gente está fazendo a prova, olha que coisa bacana. Depois, quando a gente está fazendo a prova e a gente usa aquele mesmo aroma, a gente ativa o nosso sistema límbico, no nosso sistema nervoso central, que é responsável por o quê? O sistema límbico, ele é responsável por diversos hormônios do nosso corpo, mas ele também é responsável pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. Então, quando a gente usa o mesmo aroma para fazer a prova, que foi o aroma que a gente usou para estudar,
além do limão estar ajudando a gente no foco e na concentração na hora da prova, ele também vai ajudar a gente a lembrar, resgatar a memória de quando a gente estava usando ele na hora dos estudos. É fantástico isso, não é? Muito bacana. Mas ele também limpa o nosso corpo naturalmente, ajuda na digestão. Limpa superfícies, eu aqui em casa adoro para limpar banheiro, louças em geral, superfícies de bancada, vidro, é o que eu uso aqui em casa. Ele alivia, às vezes, uma garganta que está irritada, e ele é energizante, traz bom humor, todo óleo cítrico dá uma elevada no nosso humor, né? Melaleuca, que muita gente conhece como tea tree, é o melaleuca. Ele é um excelente antiviral e antifúngico, ajuda o bom funcionamento do trato intestinal. Então, quando o trato intestinal está funcionando melhor, o corpo inteiro funciona melhor, porque a gente elimina toxinas, elimina coisas que estariam fazendo mal ao nosso corpo, e isso faz com que o corpo como um todo funcione melhor, tá? E ajuda até no combate a piolho. Então, quem tem criança, que tem muito propensa a ir a piolho, o melaleuca com lavanda, já fiz um post sobre isso também, é bem legal. E aí você pode, por exemplo, adicionar no seu shampoo, atenção, porque se for um shampoo com muitos sintéticos aí, muitos componentes, sempre pode dar uma reação alérgica, então eu não recomendo. Se for para botar no shampoo, que seja um shampoo o mais natural possível, o mais neutro possível, para que a gente possa ter só benefício, tá? Então, adiciona no shampoo para nutrir o couro cabeludo, numa concentração aí de 0,5%. Ele ajuda a limpar e rejuvenescer a pele. Ele é muito indicado, inclusive, para controle de oleosidade da pele, também numa concentração de 0,5%. Você pode colocar num gel neutro, por exemplo, com cipreste, é maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela tinha muito problema de acne no rosto, muitas manchas de pele por conta disso, pós-acne, né? Quando trata a acne, fica aquela mancha de pele. Eu fiz para ela um gel, peguei um gel neutro e eu fiz com melaleuca e com cipreste, e ela começou a usar. E 3 dias depois, as acnes que ela estava já tinham secado completamente. Ela falou que não apareceram mais e realmente ela sentiu que a pele dela começou a melhorar como um todo. Isso porque ela estava usando uma vez por dia de manhã, antes de passar a maquiagem dela. Então ela estava assim, esfuziante de felicidade. E ela já tinha feito tanto tratamento barra pesada para dar conta da acne e não dá conta, porque ela fazia tratamento ácido e não sei o quê, resolvia naquele momento, e quando ela parava o tratamento, voltava tudo de novo. Então é muito bom saber que a gente tem também uma alternativa natural para tentar resolver isso no nosso corpo, ajudar nesse desconforto que é você ter a pele tão inflamada a ponto de você ter uma crise de acne, né? Bom, o Breathe, que tá lá no meu post também antes de dormir, eu uso ele antes de usar o Serenity Lavanda. Ele mantém as vias aéreas livres para respiração, dá suporte à saúde respiratória, pode ajudar a reduzir sentimentos de tristeza e ansiedade no período menstrual, porque, pela medicina chinesa, as nossas tristezas, a nossa melancolia são guardadas no pulmão, enfraquecem o nosso pulmão. Então, no momento em que a gente utiliza um óleo essencial, um blend de óleos essenciais que tonifica o nosso pulmão, que dá suporte para a nossa saúde respiratória, para o nosso pulmão, isso ajuda a gente a liberar as nossas tristezas. E uma coisa leva a outra leva a uma, num ciclo de bem-estar. Isso é muito legal. Então, você pode inalar à noite para uma respiração saudável e serena, pode passar na sola dos pés à noite para uma respiração saudável e serena. A sola dos pés, gente, é maravilhoso. Eu uso muito a sola dos pés quando a minha filha está congestionada e eu quero que ela tenha uma noite mais tranquila, que ela respire melhor durante a noite. Eu passo na sola dos pés e já fiz em mim também, e o resultado é muito, muito bom mesmo. O Deep Blue, que é a nossa mescla para dores musculares, para articulações, ele alivia muito isso.
Ajuda a aliviar desconforto menstrual também, porque você pode passar na região do ventre quando você tem uma cólica muito forte para te aliviar nisso, tá? Você pode botar nas articulações que estão doloridas e cansadas, então às vezes a gente vai ficando com mais idade, ou a gente é mãe e pega um bebê e aumenta de repente o peso do nosso corpo e a gente sente isso nas nossas articulações, às vezes no cotovelo, às vezes no joelho, no tornozelo, e ele pode sim ajudar, tá? Ele ajuda inclusive pessoas que pegaram chikungunya e estão nas sequelas da chikungunya, pessoas que às vezes têm que passar anos à base de cortisona por dores locais, então ele tem ajudado inclusive essas pessoas e isso é muito bacana. A gente tem uma mescla que é a mescla protetora, que é o On Guard. Ela auxilia na função imunológica saudável, então isso é muito bom, porque ajuda, por exemplo, no período de baixa imunológica. Eu acho que toda mulher já sentiu que quando fica menstruada, a imunidade vai lá no pé, né? Quando normalmente a gente pega alguma ziquezira, é quando a gente sente que a gripe está rondando aqui ao redor da gente. E o On Guard, ele pode ajudar muito nisso. É um óleo que eu uso todos os dias e quando eu tô no período ali de ficar menstruada, eu intensifico o uso dele para poder dar uma ajudada maior no meu corpo. Então, protege contra ameaças sazonais, contém o antioxidante mais potente da natureza, que é o cravo. Existe um índice chamado índice ORAC. Esse índice, ele mede o quão antioxidantes são os alimentos, tá? E o que significa o alimento ser antioxidante? Significa que ele vai fazer muito bem para o nosso corpo, vai aumentar o nosso sistema imunológico, vai evitar que as células, quando as células oxidam, elas se degeneram. Então, ele evita essa degeneração celular. E o cravo é um dos alimentos mais antioxidantes. E o óleo essencial de cravo, ele é tipo assim, 10.000 vezes mais antioxidante. Então, ele está no índice ORAC lá em cima. E isso é muito bacana. E ele está dentro da nossa mescla protetora On Guard. Então, você pode aplicar na coluna, aplicar na sola dos pés, por exemplo. Eu, na minha pequena, tenho ele diluído num rolão de 10 ml, na proporção para a idade dela. E eu passo religiosamente todos os dias antes de dormir no pezinho dela. O Zengeste é um outro que eu gosto muito, né? Que me ajuda muito, porque ele auxilia em desconfortos digestivos e muitas mulheres também ficam com o trato intestinal meio estranho no período menstrual, às vezes solta, às vezes prende logo antes de ficar menstruada, e ele ajuda a dar uma regulada também, manter o bom funcionamento do trato intestinal, então isso é bom, que como eu disse, o corpo inteiro funciona melhor quando a gente tem o trato intestinal funcionando bem, né? E ele pode, inclusive, ajudar em momentos de enjoo até, por exemplo, de gravidez. Então, eu tenho uma grande amiga minha que ela ficou grávida pela segunda vez e ela estava desesperada. Ela, essa segunda gravidez eu não sei o que fazer porque eu estou enjoando todo dia, eu não consigo fazer nada. Eu falei, calma, vamos tentar uma coisa. Você topa? Topo qualquer coisa para voltar a viver, porque esse enjoo ninguém merece. Aí eu peguei uma pulseirinha, coloquei nela uma pulseirinha e eu pinguei o Zengeste para ela usar. Uma vez por dia eu pingava ele, de manhã, né? Que normalmente o enjoo é matinal, horroroso. E ela falou que ela no dia seguinte me ligou, pelo amor de Deus, eu preciso disso para minha vida, muito obrigada, voltei a viver, eu não acredito, se não fosse isso. Enfim, ajuda mesmo. Não só isso, ajuda o enjoo de quem não consegue pegar estrada com curva sinuosa, por exemplo, ajuda muito. Só de você dar uma cheiradinha você já melhora. Ajuda alguns desconfortos na cabeça. Eu, por exemplo, uso muito quando eu tô com alguma sinusite, me ajuda muito com alguma sinusite, funciona para mim, assim como funciona para o meu marido quando ele tá com alguma enxaqueca que seja de fundo digestivo. Então é muito bacana, porque os óleos essenciais têm essa beleza deles serem muito versáteis, né? E aí eu trouxe 2 complexos de nutrientes que não tem no Brasil, mas devem chegar em algum momento, mas de toda forma eu acho que é bom a gente conhecer, que são muito bacanas para idades mais maduras, que tem a doTERRA tem um complexo
que é um fitoestrogênio, então ele é como se fosse um estrogênio vegetal, que pode suavizar os sintomas da pré-menopausa, pode ajudar nos fogachos, porque ele vai, assim como o Clarisage, ele atua nos níveis de estrogênio, esse aqui vai ajudar os níveis de progesterona e estrogênio, então ele pode ajudar muito, ajudar no excesso de sudorese noturna. Muitas mulheres reclamam muito quando estão lá na pré-menopausa e na menopausa também, que acordam durante a noite suando muito, com relances de calor. Então, ele pode ajudar nisso, assim como ele pode ajudar a manter saudáveis os ossos, o coração e a mama. Então, isso é muito bacana, tá? Às vezes alguém pode ter, por questões familiares, genéticas ou até questões pessoais, impossibilidade de fazer, por exemplo, uma reposição hormonal, e essas alternativas naturais, 100% naturais, né, vindas das plantas, podem ajudar bastante em determinados desconfortos. Isso é muito legal. E a gente tem um outro que é o Bone Nutrient, que é um complexo vitamínico que foca em ajudar a manter a densidade óssea saudável, porque osteoporose aparece quando a gente está, né, na menopausa. Os ossos das mulheres, na grande maioria, em média, ficam mais fracos. E o legal é que ele ajuda a manter essa densidade óssea saudável. Ele tem uma quantidade de cálcio e magnésio que é o suficiente para prover para o corpo a quantidade diária necessária que o corpo necessita para poder manter aquela densidade óssea saudável. E ele tem fontes tanto minerais quanto vegetais. E o mais legal é que as fontes vegetais o nosso corpo consegue absorver até melhor do que as minerais, porque é mais próximo da composição orgânica do nosso corpo, né? E, gente, era isso que eu queria falar sobre a saúde da mulher. Eu vou abrir para perguntas, seja no Insta, seja aqui no Zoom, que as pessoas estão com a gente também. Se vocês gostaram da apresentação e ficaram muito interessados, gostaram de tudo que eu falei, eu quero dizer que, com exceção dos 2 complexos vitamínicos que eu falei que não tem no Brasil, todos os outros óleos têm, e a maioria deles, inclusive, faz parte do nosso kit Living, né? Brasil Living Kit, que quando você compra, inclusive, te dá direito a ter 25% de desconto em qualquer outro produto que você compre. Então, isso é muito bacana, você pensar que você vai ter dentro da sua casa a possibilidade de ter todos aqueles benefícios que eu mencionei ali na sua mão, né, dentro dos vidrinhos que vão vir nesse kit. Então, é um investimento na sua saúde, no seu bem-estar. Isso é muito legal. E ainda sabendo que qualquer outra coisa que você queira, se você pedir diretamente da empresa, depois de você ter esse Brasil Living Kit, você ainda tem 25% de desconto, né? Então, a doTERRA tem isso. Além dela trazer bem-estar, ela ainda dá pra gente essa possibilidade. E aí eu vou abrir agora para perguntas. Sandra, esse ainda não temos no Brasil. Esse qual, Sandra? Por favor, coloca pra gente. Dos que eu falei, o que a gente não tem no Brasil? Aqueles iniciais que eu falei. O bergamota a gente ainda não tem no Brasil. O Immortel, o Blend Immortel e o Blend Clary Calm a gente ainda não tem no Brasil. E o Whisper a gente ainda não tem no Brasil. E os 2 complexos vitamínicos que eu falei no final, o fitoestrogênio e o para os ossos. Para dar um brilho na pele, Rebeca, eu não sei qual o tipo de pele, mas eu gosto muito, por exemplo, do lavanda para dar um brilho na pele. A lavanda dá um brilho muito bonito na pele, mas não é muito indicado para quem tem pele oleosa. Então, quem tem pele oleosa, é melhor você conciliar lavanda com cipreste, tá? A lavanda, ela vai dar o brilho através da revitalização da pele, tá, Rebeca? E aí, dependendo da pele, você pode conjugar isso com algum óleo vegetal específico para você amplificar esse benefício para sua pele. Então, eu gosto para o rosto, para o meu tipo de pele, eu faço um mix. Eu coloco um pouco de óleo de jojoba, eu coloco um pouco de rosa mosqueta,
E eu coloco um pouco de óleo de coco. Então, eu dou uma misturada, um pouquinho de vitamina E, e dou uma misturada, faço um mise-en-scène aqui, maravilhoso. E, a propósito, para a pele, o Clarisage, que é a salva esclareia, também dá uma pele espetacular. Eu super recomendo. Fazer um blendzinho aí caseiro de lavanda. Se você tiver pele oleosa e tendência à acne, coloca um melaleuca e um cipreste. E aí você coloca um frankincense, que é um óleo mumificador, fantástico para rugas, linhas de expressão. E o Clarisage. E, gente, lembrando que quando você está fazendo o seu blend para pele, você tem que colocar ele a 0,5% para evitar sensibilidade, porque é algo que você vai passar todos os dias numa região muito sensível do seu corpo, ok? Tem algum para tomar diariamente 35 anos. Rebeca, eu tenho 37, eu tomo vários diariamente. Tudo depende do que você quer atingir tomando diariamente, qual é o seu objetivo, né? Problemas de circulação. A gente precisa pensar em óleos essenciais que são bons para o sistema circulatório, né? Se é uma questão de fragilidade do sistema circulatório, se é uma questão de entupimento, de acúmulo de gordura, aí teria que ver um pouquinho mais entender um pouquinho mais que problema de circulação é esse, porque se é um problema de má circulação, você pode, por exemplo, estimular a circulação com cipreste e lemongrass, tá? Eles são óleos que são muito bons para estimular o bom funcionamento do sistema linfático como um todo, né? Espero ter ajudado. No Instagram, alguém com alguma dúvida? Não? Olá. Então, lembrando que eu vou depois disponibilizar essa gravação, e aí quando eu disponibilizar no meu canal do YouTube, vai ser a gravação do Zoom, tá? Que você vai ver, vai conseguir ver também a nossa apresentação, todos os slides, além de tudo isso que a gente está conversando. Ai, obrigada, Lu. Então, frankincense e cipreste são espetaculares para a circulação. Realmente, se você tem uma questão, inclusive, inflamatória, né, advinda de problemas de circulação, incluir o frankincense nessa mistura vai fazer um bem, com certeza, muito grande. Lembrando que também diluídos, tá? Você vai fazer uma diluição para massagem, ali em 5, no máximo 10%, se for uma questão mais crítica, né? Se for uma coisa mais crônica, mais aguda, para você fazer uma massagem, dependendo da condição de circulação de vasos sanguíneos da pessoa, não pode ser aquela massagem, tem que ser muito mais espalhar, passar, espalhar, do que fazer uma massagem, porque quando você tem capilaridade já enfraquecida, você pode prejudicar se você fizer uma massagem muito hard, tá? Obrigada, Carol. Mais alguma coisa, gente? Não? Vou me despedir do pessoal, então, do Instagram. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Então, essa gravação vai ficar um tempinho aqui no Instagram e depois eu vou divulgar tudinho no canal do YouTube, tá? Beijo. Ai, desculpa. Obrigada, gente. Um beijo enorme e até a próxima. Lembrando que segunda-feira a Lu vai fazer uma apresentação para a gente muito bacana, ninguém pode perder. Todo mundo tem que estar aqui com a gente na segunda-feira, porque vai valer muito a pena. Ela vai contar, tentar passar para vocês um pouquinho do que a gente viu na nossa conferência, na nossa convenção lá em Utah, que foi maravilhosa, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo. Boa noite para todos vocês e até quinta-feira que vem.